Estamos de volta com o Papo de Administrador, que hoje tem como tema Como anda a saúde mental do trabalhador. Estão conosco hoje a professora Adriana Alves e o professor Adriano Barros. Professor Adriano, o tema central é a saúde mental, mas o trabalhador também é atingido, às vezes, fisicamente, em decorrência de um problema até mental, psicológico, do dia a dia dele, na rotina. Comente um pouco isso, por favor. A gente entra na área da saúde e segurança do trabalho, né? Que é uma área bastante pertinente, está diretamente ligada à psicologia das organizações, à psicologia organizacional, né? Os ambientes de trabalho, obviamente, todos vão ter fatores de risco, fatores que precisam ser gerenciados, né? E, às vezes, esse fator de risco também tem um fator psicológico que é envolvido. Em que sentido? Dando só um exemplo. O trabalhador precisa usar o EPI, né? O equipamento de proteção individual. E aí, óbvio, se você oferece um capacete para alguém, significa dizer que a vida dessa pessoa pode estar até em risco. Mas mesmo assim, aquele trabalhador se nega a usar aquele capacete. Quando o técnico de segurança do trabalho sai, ele tira e entra nessa disputa constante, né? Parece ser uma coisa óbvia dizer assim, vamos usar o equipamento de proteção individual, mas não é tão óbvio assim. Existem outras questões aí envolvidas quando a gente trata das relações humanas no trabalho. Às vezes, não usar um capacete não significa dizer só que ele está colocando a vida em risco, mas ele que está subvertendo a ordem de um ambiente que muitas vezes ele não se sente acolhido. Claro que isso é uma leitura que a gente pode dizer uma leitura um pouco mais aprofundada, mas que o gestor também precisa sacar em alguns momentos, né? Por que esse meu trabalhador tem tanta resistência em usar o equipamento que deveria proteger a vida dele? Logicamente, no campo da objetividade não existe resposta, mas no campo pensando um pouco mais aprofundadamente e das relações de poder que existem dentro de uma organização, é preciso ir além, né? Você falou isso em capacete, que é algo que incorre em riscos físicos, mas eu lembrei de, às vezes, você ter, numa empresa, problema de funcionário que não quer usar farda, por exemplo, e gera uma implicação aí psicológica. Adriana, comenta, por favor. Está passando tanta história aqui na minha cabeça, Vamos né? lá, vamos rememorar. Bem, na verdade, isso faz parte de um processo bem estratégico organizacional, né? Então, quando se fala em saúde, é porque eu vou um pouco mais amplo para eu chegar aí, na parte do uso, não é, estratégico da farda. O processo estratégico organizacional, que envolve a saúde do trabalhador, ele se polda, assim, na saúde coletiva, né? Onde é a promoção, prevenção e vigilância, né? De todo o processo desse homem dentro da organização e da saúde como um todo. Quando se promove, né, promoção, hoje, dentro dos processos de RH, é justamente as questões que envolvem esses programas que eu acredito até mais na frente a gente pode aprofundar. E indo mais direto aí, então, e voltando com a questão que Adriano ressalta, aí eu vou falar da questão preventiva, né? Normativa. Então, as empresas, elas têm os seus rigores, elas são vigiadas também, são exigidas pelo Ministério do Trabalho, essa adequação à segurança do trabalho. E uma das questões também é o fardamento, né? O fardamento, ela é regra, né? Existem situações de empresas que ela utiliza como regra, depende muito da cultura organizacional. E como o EPI, né, os programas de segurança como o SESMIT, eles são altamente essenciais para quê? Para prevenir, né? A farda, isso como forma normativa, como forma de organização em si, de uma representação de identidade. Quais seriam as primeiras medidas a serem tomadas quando é identificado pela organização algum tipo de sofrimento que está sendo gerado entre os seus colaboradores, sofrimento psíquico, no caso, né? Como eu falei anteriormente, Saulo, esse processo de promoção à saúde é essencial dentro das organizações. E os programas que envolvem os recursos humanos, principalmente hoje, né, nesse novo meio de estratégico, esse RH estratégico, ele precisa proporcionar realmente esse olhar do líder como o trabalhador, como uma peça essencial e fundamental de humanização, de alegria, de fazer a felicidade dentro do ambiente de trabalho. Então, ele precisa proporcionar ambientes, não é? Engajados, encantadores. Agora, isso é fácil? Não.
Não é fácil, né? Então, os programas que precisam ser realizados, isso tem que ter uma preocupação desde o processo de recrutamento, na verdade. O programa de saúde e de engajamento, ele pode envolver de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar. E é essencial. Professor, qual a sua opinião a respeito? A professora estava falando aí, eu só lembrando assim, trazendo o contexto das grandes empresas, né? E aí, vamos também trazer um pouco para o contexto das micro e pequenas empresas, onde você não tem um sistema de recursos humanos. Não tem um psicólogo, por exemplo, Você não tem psicólogo, que pena, né? Não tem psicólogo. Mas não necessariamente só o psicólogo ele poderia realizar alguns tipos de intervenções. Mas pensando essa pequena empresa, pensando essa empresa familiar, que o modelo de gestão é um outro modelo, numa outra perspectiva de cultura organizacional. E também pensando o próprio contexto que nós estamos vivendo hoje, que na verdade é resultado de um processo aí histórico de reestruturação no olhar das organizações, no olhar dos negócios, né? A própria função do psicólogo hoje tem sido repensada dentro da instituição. O que é o recursos humanos, como a professora colocou, uma área multidisciplinar, mas até que ponto se trabalha multidisciplinarmente, né? Se não é, na verdade, um conjunto de profissionais que trabalham junto, mas cada um no seu quadrado, né? O diálogo, a psicologia às vezes é vista como, quer cuidar do trabalhador, quer achar que o trabalhador é coitadinho, quer cuidar do bichinho. Então, existe aquela história do conflito, achar que o psicólogo ele está na posição de advogado do diabo, defende a empresa, defende o trabalhador, né? E, na verdade, os profissionais acabam tendo essa dificuldade de se posicionar diante desse conflito organizacional. Voltando para o contexto histórico, né? Hoje nós vivemos um processo, inclusive, que já começou nos países do primeiro mundo, nos países desenvolvidos, que é da desindustrialização, né? Infelizmente, eles estão empurrando para o terceiro mundo, ou para os países em desenvolvimento, indústrias mais pesadas, que adoecem bastante, indústrias que você, por exemplo, procurar uma fábrica da Nike nos Estados Unidos, você não acha. Onde é que elas estão? No Suriname, na Guiana Francesa, onde não existe leis trabalhistas que auxiliam o trabalhador, onde não existe essa fiscalização mais efetiva, que precisam ser reformuladas, precisam ser repensadas, né? Mas, claro, como a gente está vivendo uma transição no campo trabalhista, a gente precisa repensar alguns aspectos, inclusive a gestão, né? Quem é o gestor do século XXI? Será que esse gestor do século XXI já chegou na Paraíba? Como é que está o gestor paraibano hoje, né? Eu lembro muito do Gilberto Freire, quando ele fala do livro Casa Grande Senzala, onde ele analisa a cultura brasileira e ele traz muita perspectiva ainda de um trabalhador muito passivo, de um trabalhador muito que só sabe cumprir ordens, né? Claro que essa análise foi feita no século passado, mas hoje a gente ainda traz muito essa perspectiva. O mercado está mudando, o trabalhador está mais capacitado, é verdade. Mas a questão da mudança comportamental, ela ainda não está acontecendo. Em que sentido? Eu tenho a capacitação, mas ainda não sei muito bem o que fazer com ela, né? A onda dos startups está trazendo essa perspectiva de fazer as pessoas pensarem, né? O ambiente competitivo, isso é fantástico, né? É novo para a gente aqui, mas em outros países isso já acontece há muito tempo. E isso necessariamente tem mudado a visão do trabalhador. Antes se fazia um curso de administração para trabalhar apenas numa grande empresa. O que é que você quer ser? Eu quero ser gerente, né? Hoje em dia, quando você conversa com os alunos de administração, as perspectivas são outras, né? Então, você vê que existe um acompanhamento e um desenvolvimento dessa perspectiva. Já estamos preparados? Não. Porque precisamos criar uma coisa que os grandes países já criaram: autonomia, autoconfiança. Adriana, é possível encontrar felicidade e prazer cotidianamente no trabalho? Eu sou uma defensora, né? E tento buscar muito na minha prática essa realidade e tento também passar muito dessa situação para que a gente possa, de fato, transformar um pouquinho esse lado do trabalho de uma forma mais rica, de uma forma mais humana, como eu falei. Mas a gente não pode ter um trabalho feliz se as pessoas não estiverem felizes. E para que elas estejam felizes, o que vai fazer enquanto diferença é o buscar o sentido daquilo que a pessoa está fazendo,
né? É descobrir de fato o porquê eu estou fazendo, o porquê eu estou na empresa X ou Y, né? O porquê eu sou psicólogo, sou médica, né? Então é de fato buscar sentido, sentido na vida, sentido nas relações. E a gente pensa a felicidade geralmente como uma linha contínua, né? Sou ou não feliz? Como se fosse algo que pudesse ser respondido dentro de um patamar no campo da objetividade. Eu lembro também de Freud, quando ele traz o conceito de libido, estava até falando sobre isso hoje, o conceito de libido, o conceito de desejo, né? Aquilo que nos move e aquilo que não nos deixa... Que bom que não somos pessoas satisfeitas. A satisfação plena, ela não pode existir. Porque se ela existir, nós paramos e não temos mais energia para prosseguir, né? No campo do trabalho, é interessante entender que a felicidade se estabelece quando eu consigo aplicar uma parcela da minha libido, que é a minha energia dos impulsos sexuais, no campo da criatividade e da afetividade, né? Então, quando eu consigo colocar a parcela da minha libido nesse trabalho, e como é que eu identifico que eu estou colocando ou não libido? Quando esse trabalho me traz um nível de satisfação. Mas aí eu encontro um trabalho que todo dia eu chego em casa fadigado. E aí alguma coisa está errada, né? A sua libido não está sendo investida nesse ambiente, né? E na medida em que você acumula momentos de muita insatisfação, esses momentos eles vão transformar o seu organismo numa coisa vulnerável ao adoecimento. O nível de pessoas tomando remédios controlados, hoje em dia, é um absurdo, né? A medicalização, eu estava conversando com uma aluna de enfermagem e ela dizia assim, lá na unidade básica de saúde, no dia que tem um psiquiatra, fica uma fila na porta. Ah, que bom para consulta? Não, para renovar a receita. Né? Tinha uma paciente que estava há 10 anos num processo de luto. 10 anos vivendo luto. E aí ela não vivia o luto, né? Ela tinha uma muleta chamada Rivotril, que ajudava ela a segurar a onda e não entrar em contato com os sentimentos. Às vezes o trabalhador entra nessa perspectiva do adoecimento. Então, é melhor tomar um remédio para dormir do que encontrar a causa da insônia. E a causa muitas vezes está naquele trabalho, que há 10 anos eu estou ali sem coragem de fazer uma mudança de ação, né? Claro que às vezes tem um contexto que impede o trabalhador de mobilizar essa energia em busca de outras coisas. Mas muitas vezes é realmente uma questão, até tem um estilo de personalidade chamado personalidade masoquista, né? Que o sujeito ali, ele permanece naquele sofrimento e ele se alimenta do sofrimento. E é uma coisa bem subjetiva. Ok. Vamos agora ao nosso último intervalo do Papo de Administrador. Hoje o tema é como anda a saúde mental do trabalhador. Hoje com Adriana Alves e Adriano Barros.